Olá, sejam bem-vindos. O mundo é marcado de reestreias e aqui é mais uma reestreia do nosso canal do Ifá Kalé. O canal é do Ifá Kalé, então o canal é sobre aquilo que eu vivo. Então não vou falar de conceitos de Ifá, não vou falar de conceitos de religião, vou falar sobre a minha vida. E por falar da minha vida, eu tenho toda a liberdade para falar da forma que eu quiser e como eu quiser. Então, se você está buscando um conteúdo que possa lhe servir de alguma maneira para ampliar os horizontes da sua consciência, seja bem-vindo. Se está buscando por conhecimentos específicos de Fá, conhecimentos que vão sanar dúvidas, tem vários outros canais aí que podem ser mais interessantes. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu sou um Ojubona. O que é um Ojubona dentro da nossa ideia, da nossa egrégora? O Ojubona é aquele que recebeu a missão de Ifá, de Orumilá, para levar Ifá às pessoas através da sua própria existência, da sua própria experiência, ou seja, de fazer da sua vida um ato de exemplificar. E não é exemplificar a Santíssima Trindade, não. É de exemplificar a superação. Então o Ojubona é aquele que vai ser desafiado a todo momento, porque a arte de aprender a transformar os erros em amadurecimento é um desafio árduo. E aí é onde nós precisamos fazer do conhecimento um ato de disciplina constante e fazer dessa disciplina uma forma de rezo diária. Não é rezar, mas é fazer da nossa vida um ato de oração constante. Bom, como eu vivo Ifá? O que é Ifá para mim? Ifá é uma filosofia, é uma visão de mundo, é uma filosofia que permite uma construção positiva com o mundo. Então, uma filosofia que sempre vai chamar a atenção da sua responsabilidade enquanto indivíduo, uma vez que você afeta o meio e afeta o coletivo, afeta o ambiente e afeta o coletivo, e com tudo isso também você está constantemente se relacionando com outros princípios espirituais e dimensões espirituais. Então, a nossa consciência não pode ser esdrúxula, limitada. A nossa consciência precisa levar em consideração que todo momento as nossas decisões estão impactando no meio, estão impactando nas pessoas e estão impactando no nosso futuro de jornada, no nosso futuro em dimensão espiritual. Aquilo que nós construímos, aquilo que nós realizamos no presente, é todo momento uma construção de uma nova perspectiva espiritual que vai ser de fato a realidade que vai nos aguardar no nosso desencarne. E essa realidade ela está sendo nesse momento construída. Então o processo de Ifá que eu vivo, né, é fazer de Ifá uma arte de viver bem, é fazer de Ifá uma arte de desapegar-se do que? De tudo aquilo que é necessário para que a gente aprenda o mais rápido possível a eliminar as barreiras e as carapaças que nos ancoram aqui nessa dimensão, para poder estabelecer uma relação espiritual mais sublime, mais transcendida, mais elevada, né? E uma vez que essa elevação não vai se dar lá, depois da nossa morte, essa elevação tem que ser construída aqui. Por que aqui? Então, quando nós olhamos os nossos ancestrais veneráveis e Egungun, que é um
orixá que representa, é a divindade que representa essa ancestralidade, tá? Mas também temos os orixás que foram divindades que vieram para a Terra viver uma experiência humana. Então, quando olhamos a história dos ancestrais divinizados, ou dos orixás, que não deixam de ser também uma classe de ancestrais divinizados, todos eles, em vida, construíram o quê? Um legado. Em vida, deixaram exemplos daquilo que seria necessário observarmos para construir os valores que são indissociáveis à nossa evolução. Então é aqui na Terra que nós precisamos fazer acontecer. É aqui nesse plano que nós precisamos entender que a maior dádiva desse plano é a vida. E para que a vida seja bem vivida, é onde nós precisamos da arte e da sabedoria milenar deixada pelos nossos ancestrais, que esse é o maior legado que esses ancestrais divinizados e os orixás, como semideuses, deixaram aqui para que a humanidade pudesse trilhar passos melhores, uma vez que é desafiador o tempo todo a gente tentar entender um pouco mais como lidar consigo mesmo, porque sempre nós somos convidados a viver a nossa individualidade de forma muito limitada e centralizada em quem? Em nós mesmos. Seja sob o lema do altruísmo, seja sob o lema da caridade, seja sob o lema de qualquer outra coisa que possa soar como boa, mas no fundo, na maioria do tempo, na maioria das vezes, nós estamos vivendo porque é uma forma de aprazimento, uma forma de autossatisfação, de uma natureza muito egóica, na verdade. E aí é onde nós temos o chamado alter ego, dialogando com o nosso ego. E por que eu falo isso? Porque quando nós buscamos estabelecer um legado, da forma que os nossos ancestrais veneráveis nos exemplificaram, nós fazemos de que forma? É num exercício muito genuíno de doação. E essa doação, ela soa como um sacrifício. Aí é onde nós temos a importância dos sacrifícios em Fá. Porque o primeiro sacrifício que nós devemos entender, e aí eu vou trazer um outro vídeo falando sobre Exu, é o sacrifício ligado a essa doação genuína, porque para a gente conseguir construir uma relação mais harmoniosa, uma relação mais equilibrada com o ambiente, com o coletivo, entendendo o impacto das nossas escolhas, não apenas sobre o ambiente quanto o coletivo, nós alcançamos as primeiras bases, as primeiras premissas de uma relação espiritual que seja um tanto quanto mais lúcida. E aí é onde vem o presente construindo o futuro, né? E o presente alterando o passado. Uma vez que o passado e o futuro se encontram aqui, por quê? Né? O passado é o nosso propósito de existir e o futuro é o cumprimento desse propósito. Então, o passado e o futuro eles se encontram aqui. E quando nós começamos a entender o peso das nossas ações diante de tudo isso, é onde a doação em prol da nossa própria causa, em prol das nossas próprias pactuações a nível de promessas de destino, é onde elas se tornam mais veementes, se torna uma cobrança da nossa consciência, da nossa própria consciência.
a nossa consciência começa a nos obrigar a nos investir de algumas decisões e de algumas atitudes que não são tão convenientes e que não tendem a ser tão agradáveis, né? Mas são aquilo que é o mais necessário. Né? Por exemplo, um pai e uma mãe que entende a importância de formar uma consciência espiritual que está transitando na condição de seu filho. Muitas vezes esse pai e essa mãe vai se pegar fazendo coisas que não são tão agradáveis, que não são tão prazerosas, mas vai ser o mais necessário. Tá? Muitas vezes a gente tem que deixar os filhos criarem alternativas para superar as próprias dificuldades e a gente ser apenas um consultor ali, mas sem interferir no processo deles. E qual é o pai e a mãe que vai entender isso de uma forma tão imparcial? Geralmente eles vão querer amenizar ao máximo o sacrifício dos seus filhos e com isso embargar a própria evolução e a consciência deles. Então, quando a gente entende que viver em sacrifício é de fato fazer da vida um sacro ofício, e o sacro ofício em conseguir se doar às questões que são importantes, em se doar às questões que são realmente fundamentais e essenciais porque alcançam a nossa essência, e fundamentais porque é o que trazem consubstanciamento para o indivíduo sobrepujar os desafios da matéria, dessa dimensão, é onde tudo muda, né? Porque a gente passa a entender um pouquinho qual é a dinâmica da vida, e aí nós temos o grande regente e o guardião dessa dinâmica, que é Exu. Exu. E Exu é Elegbara. Por que Elegbara? O poder. Elegbara é aquele que tem o poder, né? E o poder que muitas vezes é descrito como infinito, né? Mas porque Exu é o princípio, e o princípio que não vai derrogar a si próprio. Exu é Oigi Igi Okutai Ku. Exu é pedra fundamental, que a partir desse corpo a vida foi se fazendo, refazendo, se refazendo, crescendo, se espalhando, mas não se desfez mais. Né? Então é a pedra fundamental que disseminou toda a vida que nós entendemos como essa dimensão. E que é o Sidia Urum, é esse plano material, o princípio ligado a esse plano material, mas que está constantemente se comunicando com todas as demais dimensões, e por ser ele próprio a energia que é indivisível, mas que é capaz de se partilhar a cada individualidade criada. Então, é onde começamos a entender um pouquinho só da grandeza de Exu. Então, Ifá é essa visão de mundo para que possamos construir uma relação positiva. E essa relação positiva, ela está indissociavelmente ligada ao cumprimento do que nós chamamos de Ipin Ayamol, nosso propósito de alma, propósito de existir. Tá? E esse é um conceito muito importante, porque para que vivemos e pelo que lutamos? Tá? Se as pessoas que estão nesse momento vivendo não sabem responder essa pergunta, sinto muito. Ainda estão extremamente adormecidas e com uma grande tendência de estar jogando
boa parte do seu tempo, que é tão precioso, não digo fora, mas inutilizando uma grande porcentagem disso. Porque se nós, a cada segundo, a cada suspiro, a cada respiração, estamos aqui tendo essa dádiva, né? E a respiração é para nos lembrar dessa dádiva, é porque nós precisamos cumprir algo. Então, se nós não sabemos pelo que lutamos e pelo que vivemos, mas toda e qualquer luta, assim como nos ensina o Shagyan, toda e qualquer luta, ela retorna ao nosso eu. Porque o Shagyan é um guerreiro feroz, precisa o tempo todo estar sendo apaziguado, porque esse guerreiro está sempre nessa dinâmica, porque o Shagyan está sempre nos inspirando e lutando para que sejamos capazes de, após uma larga e exaustiva guerra, que é viver, conseguimos ter, nem que seja um segundo de um insight, e nesse insight realmente sentir as verdades que nos alcançam, as verdades que nos iluminam, e passar, a partir de então, viver amparado por essa verdade que é gigantesca, embora se apresente em frações de segundos, porque são insights muito precisos e que não acontecem simplesmente por manifestação do nosso desejo. Eu quero ter esse insight agora, não. Acontece sim, em momentos inesperados em que você está realmente já há algum tempo conseguindo se doar a sua própria causa, doar a sua própria consciência, em prol de resgatá-la. Por isso que se diz em Fá, Orumilá é aquele que é capaz de tirar o batalá do sono. Por que Orumilá? Quem é Orumilá? E aí eu vou falar da forma que eu vivo, tá, pessoal? O canal é Fá Kalê. Não estou falando de Fá de nenhuma cidade, de nenhuma outra família, eu estou falando de Fá Kalê. Tá? Então, vou falar do que eu vivo. Então, Orumilá, como eu defino, como é a minha relação com Orumilá hoje? Orumilá é o sábio que habita em mim. A sabedoria que está oculta na minha essência, esperando que a minha essência consiga se aprimorar cada dia mais para poder reacender. Enquanto isso não acontece, é onde eu preciso constantemente da parceria e da amizade de Exu. Porque é Exu que vai me ajudar nos meus desafios. E é Exu que vai fazer de cada desafio uma forma de conhecer Ifá e de alcançar uma relação cada vez mais profícua com Ifá. Quem é Ifá? Ifá é a grande caixa universal, é o grande registro cósmico, é o grande arquivo cósmico, sabe? É a grande sabedoria que não se manifesta através de sons em si, mas é um mistério oculto em cada som. Então, e como esses sons são lidos em formas geométricas, em ondas, mas tudo aquilo que forma essa materialidade, porque é a energia em movimento, Ifá. E essa energia em movimento, ela traz inúmeros códigos contidos em si mesmo. Eu estou falando dentro de uma linguagem metafísica, tá? Estou falando dentro de uma linguagem
espiritual. Não estou falando dentro de uma linguagem conceitual, porque na linguagem conceitual, Ifá é a divindade ligada ao oráculo, Ifá é a divindade que revela a sabedoria de Olodumare. Eu não estou falando aqui de crenças, tá? Estou falando aqui dentro daquilo que eu sou e do que eu vivo. Volto a repetir isso. Então, Ifá é o mistério do som, é um mistério oculto, tá? Uma vez que cada forma ondular, geométrica, fractal, a nossa realidade, ela imprime por si só diversos atributos, diversas energias, diversas vibrações, e essas vibrações também nos alcançam e partem de nós para o universo. E esse é um princípio que está, por exemplo, no Odu Ikameji, o 14º Odu da Ordem de Fá. Ikameji. É o 14º? Não, o 14º é outro. Eu me equivoquei. Mas é o 14º do Merim de Logum. Tá? Do Merim de Logum ele é o 14º. Na Ordem de Fá, Ikameji seria o 12º. Que aí o 13º é o Turupon. O 14º, o Turá, não, o 11º. Agora eu me equivoquei. Depois eu trago a informação, a ordem correta. Falando assim, eu vou me equivocar de novo. Ossá é o 10º, e Ika é o 11º. Pronto, 11º. Mas é isso. Bom, esse é um vídeo para apresentar a nossa nova proposta de canal. É um vídeo para trazer as boas-vindas novamente ao grupo. E eu vou voltar a trazer, nem que seja semanalmente, novos conteúdos, e vou priorizar também as perguntas que eu já recebi do nosso grupo privado no WhatsApp, e através do nosso grupo vou movimentar e tentar contribuir com a consciência coletiva, né, explorando essas redes sociais, explorando as mídias sociais, para a gente poder trazer sempre um bom debate, uma boa contribuição, e quem sabe assim está contribuindo com um legado, né? Então, um grande axé, arru, axé, bênçãos, que Ifá possa abençoar a todos nós, indistintamente. Axé.